Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs do curso online. Nós, neste momento, vamos tirar as dúvidas da nossa 12ª aula, que fala sobre bispo ou pastor presidente. Tá? Tirar algumas dúvidas aí. Bom, como eu disse a vocês, né, existe algumas igrejas, tá, que tem as suas ordens eclesiásticas. Né? A nossa igreja, ela baseia, como eu disse a vocês no começo do curso, que ela só baseia na versão Bíblia. Tudo que está na Bíblia a gente procura fazer, tá certo? Então, por exemplo, pastor presidente não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia o pastor presidente, tá? Mas o bispo sim. Bispo e pastor presidente é a mesma coisa, tá? O que é um bispo? Um bispo é um líder que comanda pastores. O que o pastor presidente é? Ele comanda os pastores. Tá? Então, ele abre uma igreja, ele é o presidente da igreja, à medida que as igrejas vão crescendo, ele que comanda. É o mesmo papel do bispo. Tá? Então, eu coloquei para vocês aí a palavra bispo é episcopos no grego. Epi significa em cima, escópio é olhar, né? Olhar. Então, está em cima, olhando embaixo. Isso significa episcopos, que dá a original da palavra bispo, que é o mesmo que superintendente na língua portuguesa. Tá? A nossa igreja, ela não tem, né, os bispos, né? Não tem bispo. Nossa igreja não tem bispo, é pastor presidente. E eu vou explicar para vocês. Mas antes eu quero falar para vocês da Bíblia, né? Porque o apóstolo Paulo, como é que eles falavam sobre a questão dos bispos, né? Ele falava que a necessidade de nomear bispos na igreja. Então, assim, como é que funcionava na igreja primitiva? Alguns historiadores, eles dizem o seguinte: quando uma igreja, uma região tinha lá 12 igrejas, aí sempre é nomeado um superintendente para tomar conta daqueles 12 pastores. Tá? Isso não está na Bíblia, isso é alguns historiadores que diziam. Ou seja, chega-se uma conclusão que uma pessoa, para ela ser bispa, para ser bispo de uma igreja, ela tem que ter mais de 12 igrejas. Tem uns caras aí que tem uma igreja com 10 pessoas já se autodenomina bispo, né? Mas cada um segue o seu pensamento aí, cada um segue o seu caminho aí. Nossa igreja, ela não tem esse posicionamento sobre a questão, porque a gente até então tem o Código Civil, né, aqui no Brasil, que toda vez que a pessoa abre uma igreja, ela tem que, é uma entidade que tem que ter o presidente. Então nas igrejas se chama pastor presidente, entendeu? Que é a mesma coisa que bispo, tá? Agora, a unção de bispo, a unção, ungir uma pessoa bispo na nossa igreja, no nosso RI não tem. Mas eu lembro uma vez que o irmão veio perguntar para mim, né? Falou assim: irmão, eu não aceito não ser consagrado bispo, tá? Não quero ser consagrado bispo. Sou pastor presidente, tomo conta de alguns pastores, mas enquanto nós não tivermos 12 igrejas próprias, eu não quero essa unção de bispo. Aí, enquanto eu for presidente, né? Quando se mudar a presidência, vir outro, cada um segue sua linha de raciocínio, tá? Então eu coloquei lá, na nossa igreja, né? Para ser bispo, para ser pastor presidente. Primeiro, que tenha dons de liderança, né? Você vai liderar pastor, sabe o que é liderar pastor? Uma coisa é você liderar ovelha e outra é pastor, tá? Na nossa igreja tem que ter no mínimo 9 anos de ministério, 9 anos de membro e no mínimo 3 anos de pastor dirigindo igreja. Ou seja, a pessoa para ser um pastor presidente ou um bispo, ela tem que estar 3 anos dirigindo uma igreja. Ela tem que provar para o ministério que ela realmente sabe liderar. Tá? E os outros requisitos é o normal que colocou lá de pastor, lá que vocês já aprenderam lá. Né? Então, outra coisa, nós estávamos orientando os irmãos que o bispo, ele, quando tem 12 igrejas, por exemplo, 12, 13, 14 ou 20 igrejas, ele não dirige mais igreja.
por exemplo, na nossa igreja, quando nós chegarmos a 12 igrejas próprias, entendeu? Então, automático, o pastor, ele não pode dirigir igreja, porque ele não dá conta. Hoje a gente dirige porque nós temos só 3 igrejas, né? Mas à medida que vai crescendo o ministério, chega uma hora que o pastor presidente não tem mais como ficar, sabe, pastoreando. Ele tem que tomar conta dos pastores, visitar as igrejas, entendeu? Atender a necessidade dos pastores da igreja, preparar ministrações para as igrejas, preparar estudo bíblico. Esse é o papel do bispo, tá bom? Aí eu coloquei aqui algumas coisas assim, tipo assim, ó. Qual que é o papel do bispo ou do pastor presidente? Presidir reuniões ministeriais, supervisionar todas as atividades do ministério, representar a igreja em juízo fora dela, ou seja, judicialmente é o pastor ou bispo que responde, assinar todos os documentos da igreja, tanto financeiro como jurídico, como social, como patrimônio, comprar e vender qualquer bens da igreja com aprovação do conselho, formar diretoria, por exemplo, o mandato do pastor presidente é de 4 em 4 anos. Então, quando está terminando os 4 anos, ele forma a diretoria dele, e se tiver alguma de outra diretoria para concorrer, tem que ter uma diretoria para concorrer. Tendo uma diretoria, eles concorrem, e o que ganhar passa a ser o presidente da igreja, tá? Executar todas as decisões do conselho ministerial, prestar informação para a igreja, e como eu falei para vocês, é de 4 em 4 anos, entendeu? Então, espero que eu tirei alguma dúvida de vocês aí. Outras dúvidas, os irmãos já perguntaram aí, tá? Deus abençoe. Presta bem atenção nisso aí. Agora a nossa próxima aula, que nós vamos estar postando, é sobre o conselho ministerial. Aí eu vou explicar algumas coisas para vocês, tá bom? Deus abençoe. Ficam na paz.